Como fazer reeducação alimentar gastando pouco? Olha, esse vídeo você tem que deixar ele aí gravado como favorito para você consultar de vez em quando, porque é um vídeo que vai te trazer grandes benefícios. Eu vou falar para você como é uma reeducação alimentar, o que é que você deve atentar quando você for escolher os seus alimentos, e vou dar exemplos de alimentos baratos que você pode incorporar no seu dia a dia e economizar dinheiro. Fica, inclusive, vantajoso do ponto de vista financeiro você emagrecer, porque você vai comer menos, vai gastar menos, vai ficar magro ou magra e ainda por cima vai ser saudável e rica ou rico. Veja que coisa boa, economizando nos alimentos. Então, presta bem atenção nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olhe, para quem pensa que eu estou brincando sobre essa questão financeira, lá nos Estados Unidos já existem vários estudos sobre os impactos econômicos das medicações para emagrecer. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos é muito comum as pessoas utilizarem tanto os análogos de GLP-1 como o Ozempic, como também o Mounjaro, que é uma outra medicação que ainda não chegou ao Brasil, durante o seu processo de emagrecimento. E lá nos Estados Unidos existem aquelas pessoas, né, frequentemente obesas e que estão agora em emagrecimento, porque o emagrecimento é necessário para a evolução da sociedade, e aí estão provocando um grande impacto na economia, porque estão deixando, por exemplo, de frequentar restaurantes, estão deixando de comer em fast foods, estão comprando menos alimentos nos supermercados. E isso está trazendo toda essa problemática que estão estudando lá nos Estados Unidos. Então isso não é brincadeira, você pode realmente economizar durante o seu processo de emagrecimento. Eu percebi muito isso quando eu estava eu mesmo emagrecendo lá no início. Eu utilizei o Ozempic no início para emagrecer e eu pensava, poxa, medicação cara, mas quando você para ver as trocas alimentares que você está fazendo, no final das contas sai até mais barato emagrecer do que manter a obesidade. Então preste atenção que hoje eu vou te explicar as bases da reeducação alimentar, como é que funciona, e vou te dar vários exemplos de alimentos que são saudáveis, que você pode colocar na sua reeducação alimentar, independentemente se o seu objetivo é emagrecer ou simplesmente manter o seu peso, melhorar o seu colesterol, melhorar seu diabetes, melhorar a sua pressão alta, ou se você realmente quer emagrecer e partir aí para a busca, né, da conquista aí do corpo dos seus sonhos. Então presta bem atenção no que eu vou te falar agora, aquele meu conselho de sempre. Pega um papel e um lápis aí que eu vou colocar muitas informações interessantes aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que fazer durante o seu processo de reeducação alimentar é contabilizar, organizar. Não pode ser uma coisa descontrolada, você não pode comer tudo que você quiser na hora que você quiser. Você tem que organizar a casa, você tem que fazer uma gestão do que você está comendo. Por exemplo, uma forma boa, que eu sempre cito, é através do jejum intermitente, ou você pode simplesmente controlar as refeições, 3 refeições por dia e só, apenas isso. Nos intervalos das refeições, você pode beber água, café ou chá, principalmente água para manter uma boa hidratação. Isso vai ajudar inclusive na saciedade.
Mas o que você tem que ter, o primeiro ponto, a primeira coisa é o controle das suas refeições. Você projeta aí para você 3 refeições por dia, por exemplo. Eu me dou muito bem com 2 ou 3 refeições por dia, mas tem pessoas que precisam de mais refeições, que comem menos, têm um estômago inclusive menor e precisam comer de uma forma mais fracionada, 4, 5 refeições por dia. Mas isso precisa estar estabelecido. Você não pode comer, como a gente fala na medicina, ad libitum, ou seja, você não pode comer à vontade. Você tem que comer de acordo com a programação que você estabeleceu. O segundo passo é você ir reduzindo as porções. Então você já estabeleceu suas refeições, agora você vai começar a controlar as porções para você não ficar exagerando nas refeições. Feito isso, agora sim você está pronto ou você está pronta para escolher melhor seus alimentos. E aí, o ponto inicial é proteínas e fibras em todas as refeições. Você precisa saber que os alimentos são diferentes entre si. Alimentos ricos em proteínas são bem interessantes, alimentos ricos em fibras também são bem interessantes. Já os alimentos ricos em gorduras devem ficar só para o final de semana. De segunda a sexta você não come. E os alimentos ricos em carboidratos, você vai priorizar os carboidratos complexos, porque eles têm uma função interessante no controle do estado do humor. Faz você dormir melhor, por exemplo, faz você ficar mais calmo ou mais calma, então é bem interessante. Voltando para os alimentos ricos em proteínas, são os alimentos estruturais. São as carnes magras, ovos, leite e derivados e as leguminosas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para você. O feijão carioca é a leguminosa, uma das leguminosas que contém mais proteínas, um teor mais elevado de proteínas, se compara inclusive às carnes magras, e é muito saudável e também muito barato. 1 quilo do feijão carioca gira em torno aí de R$ 11, dá para você colocar no seu dia a dia tranquilamente. Cabe lembrar que eu estou falando de feijão, não estou falando de feijoada. Então você tem que ter cuidado aí no tempero do seu feijão para não colocar alimentos gordurosos, né, nessa questão aí do preparo. Existe outro alimento muito interessante, rico em proteínas, que são os ovos. O ovo de galinha normal é um alimento barato e que é muito rico em proteínas, tem um pouco de gordura, mas essa gordura ela é necessária também para o funcionamento normal do organismo. Você não deve zerar suas gorduras, só deixar para focar nos alimentos ricos em gorduras quando você quiser se divertir no final de semana. Mas você comer ali até 2 gemas de ovos por dia não tem problema, e claras à vontade é uma boa estratégia. E os ovos são baratos, você pode ter tranquilamente aí na sua refeição. Outro exemplo de alimento rico em proteína, que é muito barato, é o peito de frango. É um alimento que tem praticamente nenhuma gordura, é muito magro, uma carne bem magra e que você pode utilizar também no seu dia a dia. É barato, frango é bastante barato com relação a outras carnes, então você pode ter no seu dia a dia. Outra dica é que você pode também utilizar eventualmente carnes magras de porco, que são carnes mais baratas também, como por exemplo o lombo suíno, o pernil suíno e até o filé suíno. São carnes magras e que são saudáveis e que são mais baratas. Não são tão baratas quanto o peito de frango, mas são carnes que dá para você eventualmente também ter aí na sua rotina de alimentação de baixo custo saudável. E os alimentos ricos em fibras? Olha, aqui é a parte mais fácil. É só você dar uma volta na feira que você vai ver muitos alimentos ricos em fibras e que são muito baratos. Aqui incluem as folhas, as hortaliças, as frutas, como eu sempre digo, os vegetais frescos que você coloca na salada de modo geral. Então, esses alimentos também são bastante ricos em fibras e são baratos, que você pode colocar aí no seu dia a dia tranquilamente. Já os alimentos ricos em carboidratos, você deve ter só um cuidado na sua reeducação alimentar, que você nem pode zerar os carboidratos, nem pode comer demais, tem que estar ali sob controle. São alimentos que regulam o estado de humor, que fornecem energia para o corpo, isso é bem interessante.
E existem vários exemplos de alimentos que são baratos, como por exemplo o arroz, que é um cereal. Se você puder optar pelo arroz integral, melhor ainda. A batata inglesa também é rica em carboidratos, e são carboidratos mais complexos e que são bastante saudáveis, com um teor inclusive de calorias baixo, porque ela contém bastante água, e você pode ter aí a batata inglesa no seu dia a dia, fica muito gostoso nos alimentos, nas suas refeições, nos seus pratos, e é barato. E aqui você pode também incluir as frutas mais adocicadas, que você pode colocar, considerando carboidratos, e cabe a ressalva que você não deve priorizar sucos, mas principalmente comer a fruta, porque aí você vai ingerir as fibras também, que são interessantes para a alimentação saudável. Então, mais frutas, menos suco. Mas não acabou ainda. E com relação à suplementação de baixo custo, existe essa possibilidade de você utilizar suplementos? Existe sim. Se você é uma pessoa que se dá bem com leite, com bebidas lácteas, como por exemplo milkshake, você gosta desse tipo de bebida, você pode utilizar o whey protein no seu dia a dia, não é caro. Existem 3 tipos de whey protein, existe o normal, existe o concentrado e existe o isolado. O concentrado e o isolado são mais caros, mas o normal ele é mais barato. A diferença é que ele contém um pouco a mais de carboidrato, e aí você pode compensar na refeição, evitando o acréscimo de carboidrato, como por exemplo evitar misturar com fruta, mas você consegue inclusive comprar pela internet a um custo aí a partir de 50, 70 reais, e você consegue receber aí direto na sua casa e dura um mês. Se você comprar aquele refil, né, como se diz, que é um saco, ele é mais barato, então dá para você ter o whey protein aí na sua reeducação alimentar, e é um suplemento muito interessante. Eu vi uma frase uma vez de uma pessoa na internet que falou que o whey protein era como se fosse comida em pó. Eu achei fantástico essa frase, porque realmente o whey protein é comida em pó. Parece uma coisa assim preconceituosa, mas para pessoas como eu e talvez como você, que trabalham muito, que não tem tempo, às vezes é um profissional cheio de compromissos ou uma profissional que está aí em busca do seu lugar ao sol e que para pouquíssimo tempo em casa e tem que dar atenção também à família. Então você ter a possibilidade de em 20, 30 minutos preparar e ter uma refeição, uma boa refeição com whey protein é fantástico. Eu recomendo que você coloque na sua vida. Aqui em casa eu estimulo até meus filhos a utilizarem. Os meus pais, o meu pai tem 82 anos, minha mãe vai fazer agora 81 anos, e eles tomam whey protein todos os dias, é muito saudável. Eu passo para os pacientes idosos, toda vez que eu vejo um idoso na minha frente, eu digo: você gosta de leite? Se ele disser gosta, então vai tomar o whey protein, que é muito saudável. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, e lembre, se você está acima do peso, você precisa emagrecer, então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.